Amém, amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Convido todos a abrirem ou acessarem as suas Bíblias. Onde estiver aqui. Segundo aos Coríntios 3, verso 6. O apóstolo Paulo, ele diz assim para a igreja que se encontra em Corinto: Ele nos capacitou para sermos ministros, servos, diáconos, essa é a palavra aqui. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Vamos orar. Senhor, que Teu Espírito Santo nessa noite possa nos iluminar para discernirmos o sabor e o aroma que o Teu Evangelho tem. Que o Teu Espírito nos ajude a compreendermos de que tipo é o Teu Evangelho. Ilumina a mim, ilumina a todos nós aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Nessas férias, e como acontece muitas vezes em julho, eu tenho um privilégio muito grande, já tenho um amor assim grande, lá por Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, que é um lugar para onde eu vou quase que todo ano em um congresso há alguns anos. E nesse ano não foi diferente, estive lá em BH e normalmente eu fico hospedado em casa de irmãos e irmãs católicos, convento, sempre tem um cantinho ali, eles alugam para mim, eu vou lá e durmo num quartinho e fico por ali. E dessa vez um amigo me ligou, que estava indo para lá no mesmo congresso, no mesmo evento, e disse assim: André, não vai não, cancela lá, fica na casa da minha avó. Fica na casa da minha avó. Eu falei, puxa, mas não vou atrapalhar, você não tem ideia da hospitalidade mineira. Venha para a casa da minha avó, que eu te garanto que você vai comer bem. E dito e feito, né? Fui lá para a casa do meu amigo, a casa da avó do meu amigo, e puxa vida, né? Já não tenho mais meus avós. Pude matar a saudade do que é ter um avô, uma avó ali, para te mimar e fazer aquelas coisas muito gostosas, como aconteceu também na casa do Rô e da Marise. Que privilégio estar ali com a avó do meu amigo, e ela preparar para a gente aquela comida típica mineira, dentre elas, não vou nem ficar falando do cardápio aqui, não deixar vocês com água na boca, e vocês vão começar a sair para tomar água. Mas ela fez uma galinha caipira. Quem já comeu galinha caipira? É aquela que tem a carne mais, né, escurinha, um sabor mais forte, mais intenso, com um feijão, que ele estava quase beirando na coloração assim, sabe, indo para o vermelho, de tão bonito, de tão maravilhoso. E na hora que a gente voltou do congresso, na hora do almoço, tinha aquele frango caipira com aquele feijão, que eu não sabia qual que eu comia, assim, se eu ficava, não sabia o que estava mais gostoso, e aquele caldinho do frango caipira em cima daquele arroz, misericórdia. O sabor, o aroma, o cuidado, o amor com que aquela comida foi preparada, a alegria da avó do meu amigo, Dona Nega, que preparou aquela comida, aquele banquete para todos nós, me tratando ali como um neto. E a gente se banqueteou, a gente comeu e a gente desfrutou da comida, inicialmente a partir do cheiro, do aroma, do perfume que aquela comida tinha. Irmão e minha irmã, o Evangelho, ele tem cheiro. O Evangelho, ele tem um aroma. O Evangelho, ele tem um gosto. Ele tem um perfume. O apóstolo Paulo vai dizer isso um pouquinho antes do texto que nós lemos, no capítulo 2, de 14 a 15. Ele vai falar sobre o bom perfume de Cristo.
que aqueles que estão em Cristo exalam um aroma, eles perfumam um ambiente, eles perfumam um espaço, eles contagiam ali com uma fragrância. E nós todos somos convidados a sermos ministros desse evangelho, que tem um cheiro, que tem um gosto, que tem um aroma. Nós somos chamados para vivenciar e experimentar o evangelho de Cristo Jesus. Que evangelho é esse? Que gosto ele tem? Que sabor que esse evangelho tem? Que tipo de cheiro que ele exala? O apóstolo Paulo vai dizer para a gente no texto que nós lemos, que não é o aroma da letra. Não é o aroma da letra, não é o perfume que sai da letra, mas que o ingrediente secreto que faz o evangelho ele ser perfumado com o cheiro de Jesus, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que é o Espírito. O Espírito Santo, o Espírito do Cristo, o Espírito da graça, é o ingrediente secreto ali que faz com que o evangelho ele exale determinado sabor, determinado cheiro, ele dê determinado gosto para a gente. E nessa noite eu quero te convidar, a partir desse trecho que nós vamos expor aqui da carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu espero e eu oro para que o Espírito te ilumine para você saber discernir o gosto, o sabor, o aroma, a fragrância do evangelho de Jesus. Para que você se torne aí um masterchef espiritual, capaz de saber aquilo que você está comendo, aquilo que você está experimentando. O evangelho, cujo tempero especial é o Espírito, ele tem sabor, ele tem gosto, ele tem cheiro de graça. Ele tem cheiro de graça. Segundo aos Coríntios 2,17, vai me acompanhando aí no texto, nas leituras, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja que ele, bem como os outros servos e ministros do evangelho, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Diz o apóstolo Paulo, 2,17, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. No evangelho não há espaço, não há lugar para o lucro, meu irmão e minha irmã. O evangelho não tem cheiro, não tem gosto de lucro. Isso aqui é um negócio que eu sei que talvez em alguma medida, se não em várias medidas, vai te incomodar muito. Porque quando a gente prega o evangelho esse, cujo apóstolo Paulo era um dos anunciantes, um dos pregadores, da mesma maneira como ele incomodava quando ele pregava o evangelho, e esse evangelho continua sendo pregado, ele continua incomodando, especialmente na nossa época, porque a nossa época é uma época em que a sociedade é uma sociedade de mercado, e todas as nossas relações, elas são medidas, elas são calculadas, elas são mensuradas, e elas passam por aquilo que a gente pode lucrar com as relações que a gente estabelece. Nada é à toa, e a gente é inculcado desde criança a viver uma vida em que nada é à toa, tudo visa um benefício, tudo visa um lucro, tudo visa um ganho. O cheiro dessa sociedade de mercado, o cheiro dessa sociedade capitalista, o cheiro dessa sociedade que faz com que eu calcule as relações que eu construo uns com os outros, não é o cheiro do evangelho. E principalmente o cheiro do tipo de religião da barganha, da troca, em que eu entrego algo para a divindade para receber algo como retorno.
Isso não tem cheiro de evangelho, isso não tem cheiro, isso não está temperado com espírito. Porque no evangelho não há espaço para o lucro. Porque Deus, ele se manifesta como um Deus absolutamente gracioso, absolutamente perdoador, absolutamente misericordioso, meu irmão e minha irmã. Se porventura você se aproxima de uma comunidade de fé como essa, e você sente medo, porque você se sente em débito com Deus, eu anuncio um evangelho cujo cheiro é o cheiro da graça, onde débito e crédito não existe, onde razonetes, com todo respeito, Rô e todos os contadores, razonetes não fazem sentido. Escritórios de contabilidade no evangelho são desnecessários. Se você está se sentindo nessa noite com medo de se aproximar da mesa de graça, que está servida aqui nessa noite, tira esse medo, lança esse medo para fora, e se aproxime dessa mesa, sabendo que aquele que patrocina esse encontro, ele tem perfume, aroma, tempero, que faz a gente sentir o cheiro da graça, da misericórdia, dizendo para mim e para você, pode vir comer, pode vir beber, porque os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, que cheiro maravilhoso é esse do evangelho? A letra, Moisés, não tem cheiro de graça. A letra, escrita ali em pedras, a lei, não tem cheiro de graça, tem cheiro de troca, tem cheiro de animal morto, tem cheiro de sangue, que é ofertado para a divindade para aplacar a ira de um Deus irado. O evangelho de Jesus, ele tem cheiro de gratuidade, ele tem cheiro de graça, ele tem cheiro de misericórdia. O Espírito também, o apóstolo Paulo vai nos dizer, ele tem aroma de vida, de vida. Segundo aos Coríntios 3:6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que ele nos capacitou para sermos ministros, o texto que nós lemos no início, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra, a lei, a lógica da religião do Primeiro Testamento, a lógica da religião que Moisés ali é o grande símbolo, essa lógica toda, isso aqui tem cheiro de morte. Entretanto, o evangelho tem cheiro de vida, porque o Espírito, que é o tempero do evangelho, faz com que a gente viva. Meu irmão e minha irmã, a minha fé, e eu espero que a sua também, espero que isso fique claro para todos nós nessa noite. A minha fé não tem gosto de morte, a minha fé não tem gosto de sangue, a minha fé não tem aroma de violência, a minha fé não tem aroma de guerra. Por quê? Porque o aroma do evangelho é o Espírito que vivifica. A letra mata, a lei mata. Você tocou no monte na hora errada, você é consumido. Você relou na arca na hora errada, você é consumido. É apavorante quando a gente lê as histórias do Primeiro Testamento e a gente vê aquela coisa bruta, sangrenta, violenta daquele mundo bárbaro em que eles se encontravam. Agora, quando a gente vai para a nova aliança, em Cristo Jesus, a gente encontra espaço, o espaço da vida. O nosso Deus é o Deus ressuscitado, é o Deus do domingo da manhã, é o Deus que as mulheres anunciam, Ele ressuscitou, Ele está vivo.
É o Deus que promete para mim e para você vida em abundância. O Deus que nós pregamos, o Deus que nós anunciamos, o Evangelho de Jesus, ele não cheira a morte, ele cheira a vida. Recentemente a gente testemunhou com muita tristeza toda uma situação lá no Guarujá. Quem viu essas notícias? Traficante matando policial, policiais matando traficantes, situações de moradores lá de comunidades também tendo as suas casas violadas, uma violência que gera mais violência e faz com que a violência e o ciclo de violência se perpetue. E tristemente ouvi de um irmão evangélico dizendo, tem que matar mesmo. Esse evangelho do tem que matar mesmo, esse evangelho não tem o cheiro do evangelho de Jesus, percebem? Sabe aquela coisa? Bandido bom, bandido morto. Eu não quero que policial morra. Eu não quero que quem mora nas comunidades, mora nas favelas morram. Eu não quero que ninguém morra. Por que eu não quero que ninguém morra? Porque o evangelho do qual Deus me chamou para ser ministro é o evangelho do Espírito que vivifica. Não é o evangelho da letra que mata. Não é o evangelho do olho por olho, dente por dente. É o evangelho que traz vida, que traz restauração, que traz nova oportunidade, que reconstrói lógicas perversas, que transforma o mundo num lugar melhor, que sinaliza o reino de Deus aqui e agora, que me dá esperança de um mundo mais justo, mais fraterno, que me faz olhar para a eternidade e saber que no reino de Deus não haverá violência, não haverá morte, não haverá vingança. É esse o evangelho que eu acredito, que eu aprendo com o apóstolo Paulo, cujo Espírito vivifica, meu irmão e minha irmã. Evangelho é vida, não é morte, é vida. Quando alguém falar para você algo desse tipo, você vai sentir um aroma no ar. Vai sentir um aroma no ar. E você vai ter que se fazer essa pergunta. Esse cheiro, tem cheiro de Jesus? Ou tem cheiro de Moisés? A gente tem que se perguntar isso. Para a gente ter clareza, discernimento espiritual. Para a gente saber se o sabor dessa comida que a gente está comendo está temperada de fato com Espírito que vivifica. O Espírito tem gosto também de inclusão. Segundo aos Coríntios 3, de 13 a 16, acompanhe comigo a leitura. O apóstolo Paulo dizendo aqui sobre Moisés, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Não sei se vocês se recordam, no Primeiro Testamento, Moisés, ele era o único habilitado a subir no monte, se encontrar com Deus, ele falava com Deus, e quando ele descia, a glória de Deus que se manifestava nele, era tão grande, que ele tinha que colocar um véu, para cobrir a glória de Deus, para que o povo de Israel não fosse ali fulminado pela glória. E o verso 14 ele continua dizendo, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Estão percebendo? Na lógica de Moisés, há véu. Na lógica de quem não tem Jesus, há véu. Na lógica de quem não está em Cristo, há véu. Na lógica de quem está comendo comida de Moisés, há separação, há véu.
há distanciamento entre o povo e Deus. A porta de entrada, de acesso a Deus está fechada em Moisés. Ela só é aberta e os olhos do coração são abertos somente quando a gente se converte a Jesus. Porque em Jesus, o cheiro, o aroma, o perfume que exala do Evangelho, nos coloca perto, próximos, nos inclui em Deus. O cheiro da comida do Moisés é o cheiro de um tipo de comida que nos afasta, que nos separa, que nos bloqueia. É por isso que quando a gente vive o Evangelho, a gente se sente, como eu me senti um pouquinho na casa da avó desse amigo, acolhido. A gente se sente amado. A gente se sente bem hospedado. André, preparei sua cama aqui, tá boa? Pode ficar aí à vontade. Você está em casa. André, se de madrugada der vontade de abrir a geladeira, vai lá, pega a coxinha lá de frango caipira e pode caprichar. André, você quer o quê? Você quer suco? Você quer guaraná? Você quer água? O que você quer? Estou em casa. Eu estou confortável. Isso é o cheiro do Evangelho. O cheiro de Moisés eu não estou confortável. Eu estou pisando em ovos. Eu estou na casa de alguém que não soa, não parece o meu pai. Eu estou com medo, tem um véu me distanciando do dono da casa. Agora, quando a gente está na casa do pai, ou na casa da mãe, ou na casa de um avô e de uma avó, que gostoso é você estar na casa de alguém que você pode botar o pé no sofá. Que gostoso é você estar na casa de alguém que você pode abrir a geladeira de madrugada. Que gostoso é você saber que você pode falar assim, puxa, eu não quero o guaraná não, eu quero agora tomar esse suco. Que gostoso é você se sentir à vontade para abrir a geladeira e pegar o que você quiser, sem nenhum tipo de olhar te julgando, com peso, porque não há separação, você está em casa. O Evangelho tem gosto de casa de vó. O Evangelho tem gosto de casa de amigo, de amiga. No Evangelho você não precisa ficar fazendo sala para ninguém. Quando você tem uma pessoa, você recebe uma pessoa, e você não tem tanta intimidade, não sei se vocês já perceberam isso. Você tem que ficar fazendo sala. E às vezes você vira para sua mulher assim, né? Ou sua mulher vira para você, não me deixa sozinho, não. Já aconteceu com vocês, né? Olha, todo mundo deu risada. Você não está à vontade, porque e se acabar o papo? Se a conversa não fluir, e se a coisa não rolar, fica chato, constrangedor, pô, tal. Agora, quando você está na casa de um amigo, chega às 3, 4 da tarde, você bota o pé no sofá, você bota no seu joguinho lá de futebol, e você fica em silêncio, de boa, tranquilo. Às vezes você está com a pessoa da casa e você fica em silêncio, dentro de casa. O silêncio não é sinal de falta de amizade para quem tem intimidade. O silêncio, muito pelo contrário, é o sinal de muita intimidade, ao ponto de você se dar a liberdade de ficar em silêncio. Silêncio. O Evangelho tem esse nível de profundidade, de intimidade, de liberdade, tem esse cheiro de casa de vó. É por isso que quando a gente pensa a nossa comunidade de fé, a pergunta que você tem que se fazer é, você está à vontade aqui? Você está se sentindo em família aqui? Você está se sentindo em comunidade? Ou seja, você sente que você tem comunhão aqui? Você está se sentindo como parte do povo de Deus reunido aqui? Se você está se sentindo em casa, e eu fiquei muito feliz hoje, vou comentar aqui, viu, Lucas? Está aí na transmissão. O Lucas está à vontadão, está com shortinho, está com uma camisa soltinha, está bem sossegado. Está confortável, está em casa. Você tem que se sentir em casa, na igreja. Você tem que se sentir bem na comunidade de fé, porque o gosto e o cheiro do Evangelho, ele tem gosto de inclusão. E quem se aproxima de nós tem que se sentir incluído, tem que se sentir bem-vindo,
porque o Evangelho tem esse tipo de sabor, esse tipo de cheiro, de aroma, de casa de vó, coração de mãe que sempre cabe mais um, pode pegar um prato lá, pode se servir, que tem comida para todo mundo, e vem participar, e vem caminhar, e vamos juntos. O Espírito, ele traz um gosto de liberdade, segundo aos Coríntios 3, 17 e 18. Ora, diz assim o apóstolo Paulo, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, todos nós. Não é coisa só de apóstolo, é todos nós contemplamos a face do Senhor, o qual vem do Senhor que é Espírito. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito. Liberdade, meu irmão e minha irmã. Você quer saber se você está comendo comida de Moisés ou comida de Jesus? Se o tempero é o tempero da letra, o tempero do Espírito, você tem que entender o quão livre você é. O quão livre você é. Você tem que parar de desejar para você caminhar no Espírito que vivifica. Você tem que parar de desejar, de querer, de trabalhar na lógica da tutela. Você tem que não querer trabalhar na lógica do cabresto. Você tem que querer e gostar do que? Da liberdade. Pare de desejar a irresponsabilidade. Pare de desejar a terceirização da sua fé. Pare de gostar da letra, meu irmão e minha irmã. Pare de gostar de autoritarismo. Uns tempos atrás alguém falou para mim, pastor, você tem que ter autoridade. Autoridade. Falei, não, eu sou pastor de Jesus. Pastor de Jesus, eu não tenho que ser autoritário para ter uma autoridade genuína. Eu não tenho que parecer autoritário para exercer a minha autoridade genuína enquanto pastor da igreja, porque autoritarismo não tem cheiro de evangelho. Eu tutelando a vida de vocês não tem cheiro de evangelho. Vocês terceirizando as responsabilidades da vida de vocês, para mim, porque eu sou pastor, isso não tem cheiro de evangelho. Eu não quero nunca, e nenhum pastor da IBQ quer, se colocar no lugar de dono da sua vida. Aquele que coloca um cabresto no outro, vem aqui que você vai, se você for beijar na boca, você tem que contar para mim primeiro, para ver se eu te autorizo. Se você vai sair, você tem que perguntar para mim. Eu não sou dono da sua vida. Nenhum pastor tem que ser dono da sua vida. Quem é o dono da nossa vida é o nosso mestre, o Senhor Jesus. É Ele quem é o responsável, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos instrui. Nós, enquanto pastores, a gente tem que ser conduzido pelo Espírito, não pela letra. Portanto, meu irmão e minha irmã, ame a liberdade em Cristo Jesus que você tem. Ame a possibilidade de você responder livremente pelos atos que você faz. Pare de terceirizar a sua vida e assuma a responsabilidade e a liberdade em Cristo Jesus que você tem. Aí você está falando isso, pastor? Ixi, está soando mal. Está soando mal, porque será, talvez você esteja se perguntando, que essa liberdade não resulta em promiscuidade? Será que essa liberdade não resulta em liberalismo moral? Será? Olha, de tudo que eu já preguei na minha vida, especialmente nesse púlpito, talvez, se você pensar assim a respeito daquilo que é pregado, da comida que é servida, dessa igreja, desse púlpito, por mim e por todos os meus colegas pastores aqui, eu tenho certeza que se você pensar assim, talvez você está com alguma dificuldade de entender o que a gente está falando, ou talvez seja por outro motivo. Porque nós fomos criados debaixo do controle da letra. Nós fomos viciados, ensinaram para a gente que viver a vida na igreja, a vida do Evangelho, a vida com Jesus, obrigatoriamente isso significava
controle, autoritarismo, rigidez, peso, lei, regras, etc, etc, etc. Talvez seja por isso que quando eu falo de liberdade possa soar mal. Mas saiba, irmão e irmã, você é livre em Jesus. A liberdade tem o cheiro do Evangelho. A prisão, o controle, o autoritarismo meu, ou seja lá de quem for, tem cheiro de Moisés. Tem cheiro de letra. Não tem o cheiro de comida cujo ingrediente é o Espírito. Porque com face descoberta, em liberdade, todos nós somos chamados igualmente para contemplarmos a face de Deus. Aleluia. O Espírito tem cheiro de luz, tem gosto de luz, segundo aos Coríntios 4:2. Renunciamos aos procedimentos secretos, o apóstolo Paulo vai dizer, e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. O Evangelho não tem gosto de sociedade secreta. Sabe sociedade secreta, tipo maçonaria e coisa do tipo? Ai, se você está aqui, para você conhecer isso, você tem que estar em outro grau. Quem já ouviu esse papo? Você está aqui, você tem que ir para outro lugar. Aí você vai ter acesso àquilo que realmente é legal, é da hora. Isso aí não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem cheiro do Evangelho. No Evangelho a gente fala tudo às claras. No Evangelho a gente não precisa se envergonhar do Evangelho, da palavra de Deus. A gente não tem por que se envergonhar da graça, daquilo que Jesus ensina. A gente pode falar abertamente a respeito do Evangelho, para quem a gente quiser, na hora que a gente quiser, para o amigo que a gente quiser. Como é gostoso viver na luz do Evangelho. Esse aroma, esse perfume que faz eu estar no meu trabalho e poder falar sem medo de ser feliz. Eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo do Nazareno, e Ele me ensina a amar Deus e a amar meu próximo. Ele me ensina graça, Ele me ensina amor, Ele me ensina perdão, Ele me ensina a ser ético na vida. Como é gostoso poder falar às claras a verdade que emana do Cristo. Como é maravilhoso viver na luz. Olha, eu tenho orgulho, eu me sinto assim um privilegiado. E uma vez aconteceu isso, estávamos pagando uma conta, eu e mais 2 pastores numa mesa, chegou o garçom para passar o nosso cartão, e a gente brincou um com o outro ali, viramos para o cara que estava cobrando a nossa conta, e a gente virou para ele e falou assim: a gente é teólogo e pastor. A gente é teólogo e pastor, pastor de Jesus. Jesus nos concedeu essa tarefa, que honra, que privilégio. Eu falo para o cara do restaurante, o cara que vai pagar minha conta, eu falo para meus amigos, os amigos da Aline, para minha família, para quem quiser, porque a gente não tem por que se envergonhar, porque a gente vive na luz. Não há dicotomia entre o André que está pregando e o André que vai brincar com a Ana em casa. Não há dicotomia e separação entre aquele que prega e aquele que vive sua vida em família. Não há separação entre aquele que está aqui num culto religioso e que daqui a pouco vai voltar para casa, e daqui a pouco vai para o trabalho, e daqui a pouco vai tentar fazer o seu corre para pagar os seus boletos. Não há separação, porque o Evangelho tem gosto e cheiro de luz. Não precisa fazer nada escondido, não, vem aqui, porque nessa reunião você vai descobrir os segredos do grande mestre Jesus. Tudo que tem que ser dito está sendo dito, às claras, debaixo da luz. Obviamente, a gente olha muitas coisas e a gente fica envergonhado com o que fazem em nome de Deus. A hipocrisia, a ganância, as mentiras, o lucro, o discurso de ódio. A gente fica triste com tudo isso. Mas meu irmão e minha irmã, quero te desafiar nessa noite a comer a comida temperada com Espírito. Para mesmo diante de tanto mau testemunho que a gente enxerga e percebe e vê, seja o contraponto. Mostre para as pessoas o que significa servir Jesus. Mostre para as pessoas o que significa caminhar na luz.
Não desista, não desanime. A gente é tentado a desanimar. Eu sou tentado a desanimar diante de coisas absurdas que a gente vê e testemunha. Mas eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Continue caminhando debaixo da luz, anunciando o Cristo vivo, anunciando e partilhando a vida de Jesus, e dizendo para as pessoas: eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. A minha comunidade de fé é uma comunidade que ensina aquilo que Jesus ensinou. Tenha orgulho disso. Trabalhe na luz. O Espírito, por fim, ele tem perfume que nos anima. Segundo aos Coríntios 4, de 8 a 10. Um dos textos mais lindos do Novo Testamento, na minha opinião. O apóstolo Paulo diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 4:16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, que foram ditos aqui pelo Guilherme, aqui na ministração, e pelo Medeiros também na pregação dessa manhã, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. O Evangelho não tem gosto de decoreba da letra. O Evangelho não tem gosto de Bíblia decorada, sem sentido, que você não sabe interpretar, não sabe entender, não sabe aplicar. O Evangelho tem gosto de experiência, meu irmão e minha irmã. O Evangelho é uma experiência, é uma vivência, é uma experimentação. A gente experimenta o Evangelho e a gente é movido pelo Espírito que nos anima nessa experimentação. Você experimenta na vida dor, sofrimento, angústia, tribulação? Claro que sim, eu também. Mas o Evangelho, quando a gente experimenta ele, a gente passa por tudo isso animado. A gente não desfalece, a gente não desiste, a gente persiste, a gente insiste, a gente continua, a gente corre a corrida. A gente vive pela fé. Eu não estou enxergando. Falava esses dias com o Vitão. Fé é essa que eu tenho que ver para crer. Não é fé. A fé é justamente quando você não vê nada e continua caminhando. A fé é quando você tem diante de você um penhasco. Você não está vendo Jesus lá embaixo, pode pular que eu estou aqui para te segurar. Você não está vendo um anjo voando. Você só escuta uma voz, vai. E sem ver, e apesar de você não ver, você se lança com a convicção de que o Espírito está animando a sua vida, está te fortalecendo, está te guiando para você ir além, a um nível mais profundo de intimidade, a um nível mais profundo de caminhada com o Senhor. O Evangelho que você está experimentando, ele tem um perfume que está te animando, ele tem um gosto que está te fazendo seguir, ele tem um gosto, ele tem cheiro, ele tem sabor de fé viva, fé que você experimenta, fé que te faz caminhar, apesar de tudo, fé que faz você não desistir, que você possa experimentar o bom perfume do Espírito que vai te animar. Irmão, irmã,
Que gosto o Evangelho tem tido para você? Que sabor? Eu não sei o que você está comendo por aí, viu? Eu não sei se é aquela comida gostosa da Dona Nega lá de Minas Gerais. Eu não sei que gosto que tem a comida que você está experimentando. Eu não sei que tipo de tempero a sua fé tem tido. Eu não sei se você está comendo comida temperada com a letra, temperada por Moisés, temperada com peso, com rancor, com medo, com sangue, com ódio. Eu não sei se você está comendo comida que tem um cheiro desagradável, comida indigesta que faz mal, comida servida numa casa em que você não se sente em casa. Eu quero, nessa noite, te dizer que o Evangelho, ele tem um sabor, ele tem um gosto, ele tem um perfume, que é resultado do tempero que o Espírito Santo faz. Essa mesa, com pão, com vinho, ela simboliza para nós algo sublime, algo maravilhoso, algo que diz respeito ao tipo de comida que é servida na mesa de Jesus. Você deseja comer a comida que Jesus serve? Você deseja experimentar o Evangelho do Espírito que vivifica? Você deseja comer essa comida temperada com esse Espírito? Esse é o convite que eu quero te fazer nessa noite. Abaixe sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Eu quero te convidar a se fazer essa pergunta. Que gosto tem o Evangelho que você está comendo? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Evangelho. Evangelho temperado com Espírito que vivifica, Espírito que salva, Espírito que perdoa, Espírito que liberta, Espírito que reconcilia, Espírito que aproxima, Espírito que abraça, Espírito gracioso, Espírito consolador, Espírito amoroso. Ó Senhor, obrigado pela comida que o Senhor tem nos servido. Obrigado pelo Teu pão, pão de esperança, que enche a nossa vida de esperança. Pai amado, que os meus irmãos e irmãs, todos nós aqui, mediante a compreensão desse texto do apóstolo Paulo, que o Senhor nos conceda discernimento espiritual, para que a gente seja capaz de discernir o tipo de comida que a gente tem comido, que a gente seja capaz de discernir os cheiros, os aromas, que possamos identificar quando aquilo que a gente come está temperado com o Teu Espírito. Mas que possamos servir para muitas e muitas pessoas esse alimento, esse pão que caiu do céu, esse maná, esse pão que simboliza o Teu corpo, que a gente possa servir Jesus e sermos pessoas cujos aromas exalam o bom perfume de Cristo. Amém, amém, amém. Quero te convidar a vir participar da ceia do Senhor nessa noite.